Então, são 30 mil operações. O cálculo é que são 1.500 telefones. Tá? Não é um cálculo confirmado, mas é um cálculo aproximado de quem está na investigação, Dri e Renato. É grave do mesmo jeito. Né? Foram 30 mil operações, mas um número pode ter sido espionado várias vezes, no dia X, no dia Y, no dia X de manhã e de tarde. Né? E o objetivo era fazer triangulações, sabendo onde fulano estava e se encontrava com cicrano. Há provas concretas disso? Sim, inclusive provas da boca do próprio Bolsonaro, me disseram esses agentes. Exemplo, há um dia em que Bolsonaro chega lá naquele cercadinho e fala assim, estão tramando comigo hoje. A presidência da Câmara e o Supremo Tribunal Federal estão reunidos. Ninguém sabia. Era um dia que estavam reunidos Gilmar Mendes e Rodrigo Maia. E aí o próprio Rodrigo Maia já disse em declaração, chamando atenção para essa declaração do Bolsonaro, que nesse dia mesmo ele falou para o Gilmar Mendes, olha, estão espionando a gente. Como é que o Bolsonaro dá uma declaração de que a gente estava reunido? Ninguém sabia que a gente estava reunido. Então, há confirmações, os caras tinham tanta certeza da impunidade, Dri e Rovai, que eles davam declarações sobre isso. Tinham certeza que seriam reeleitos e ninguém pegaria. Então, são no mínimo 1.500 pessoas. Qual é a consequência imediata no momento em que esses 1.500 números, porque não se divulgam os nomes, tá? É outra coisa que a fonte me explicou. Não dá para a gente saber os nomes, mas dá para saber o número de telefone. Então, com o número lá, a gente sabe quem é o titular da conta. Aí sabe os nomes. Então, o que o Xandão pode tirar de sigilo são os números de telefone, para ficar bem claro. Então, minha conclusão, Renato e Dri. No momento em que o Xandão revelar os 1.500 números e, portanto, os 1.500 nomes titulares dessas contas, haverá uma hecatombe no Congresso, porque tem deputados e senadores, inclusive aliados do próprio Bolsonaro, inclusive aqueles que se dizem isentões, muita gente do Centrão, que vai se voltar contra essa manobra ditatorial do Bolsonaro, do Ramagem, do general Heleno. Porque não é Ramagem, gente, é general Heleno e Bolsonaro, em última instância. É isso que a gente está falando. Então vão se voltar contra. Então vai cair uma bomba no bolsonarismo depois de que o Alexandre de Moraes revelar quem são os espionados. Essa é a minha primeira conclusão. Preparem-se para isso. Preparem-se, porque isso aí, meus amigos, meus caros, vai cair, vai ser a pior bomba. É por isso que o Bolsonaro estava tão nervoso nos últimos dias. Essa é a pior bomba para o bolsonarismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, concordo com o Rovai Pistola. Não há o que tolerar nisso. Não se pode tolerar de jeito nenhum. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a ABIN, desde o 8 de janeiro, no pós-8 de janeiro, não está mais dentro do GSI. Ela está dentro do guarda-chuva da Casa Civil, Rovai. Teve uma portaria, um decreto do governo federal, colocando a ABIN na portaria da Casa Civil. Então, não é só reclamar do Lula, tem que reclamar também do ministro-chefe da Casa Civil. Seu Rui Costa já deveria ter agido. Tem que falar com o Rui Costa, porque a Casa Civil está no comando da ABIN desde janeiro do ano passado. Então, tem que mudar todo mundo? Tem. Ouvi alguém falar Ricardo Capelli. Ótimo nome. É isso mesmo. Número 2, número 3, número 4, não importa, porque não basta só tirar o número 2 e o número 3. Porque, repare, vocês são o número 1 e número 2. Aí, acho que Dri número 1, Renato número 2, pelo que eu conheço. Isso aí. Então, mas o que adianta, né, se a informação partir de mim, que sou o número 18, número 197, porque tem que tirar o número 197. Tem que tirar qualquer um que tenha resquícios e ligações com o governo Bolsonaro de forma clara. Porque esse número 197 vai boicotar o trabalho. Eu poderia boicotar o trabalho aqui da fora, né, dizendo lá para o outro lado, é o seguinte, vamos falar sobre isso hoje aqui, olha o telefone do Rovai, liga para esse número, faz aquilo. Entendem que a limpeza tem que ser geral. Não basta tirar o número 2 e o número 3 comprovadamente associados ao Ramagem, portanto, ao Bolsonaro. Porque, como vocês disseram ontem, Ramagem é Bolsonaro. Não há o que questionar nesse ponto. Tem que ser uma limpeza geral. Quem quer que assuma, seja o Capelli, que é um bom nome ou outro, tem que fazer essa limpeza geral. Terceiro ponto, para comandar a BIM, meus caros, não precisa ser um policial.
Não precisa ser alguém do ramo da espionagem, isso é coisa da ditadura. Tem que ser alguém do ramo da informação. É um gestor de informação, que é o que faz, por exemplo, o Capelli, que não é do ramo de segurança, é um jornalista. Mas o jornalista faz o quê? O jornalista gera informação, sabe o que é uma fonte, sabe como checar uma fonte, como checar uma informação, sabe fazer essa gestão. Então, é gestão de inteligência, de informação. Obviamente, tem que ter assessores policiais, assessores com formação em segurança, mas os gestores têm que saber gerir informação. Então, o Capelli é um ótimo nome. Rovai é um ótimo nome. Pessoas que sabem gerir informação. É isso, Renato. Eu estou falando isso sem nenhum pudor. Tem que ser pessoas que trabalhem com informação, que saibam gerir informação, que tenham fontes, saibam trabalhar com fontes. Isso um jornalista faz. O jornalista faz isso a vida inteira. A vida inteira. É o que eu estou fazendo agora, trazendo fontes da Polícia Federal. Eu poderia dirigir a ABIN e, com essas fontes, saber o que está acontecendo e fazer essa gestão. É gestão de pessoas que se chama. Gestão de pessoas e de informação. Por isso que o Capelli é um ótimo nome e por isso o Capelli foi tão bom e tão importante o 8 de janeiro e depois nas GLO, nas intervenções que ele comandou. Porque o Capelli sabe gerir informação e sabe gerir pessoas. É disso que a gente está falando. Então é urgente que se faça isso e, de novo, não é o Lula e é o ministro da Casa Civil. Está no guarda-chuva da Casa Civil, não está mais no GSI. É importante ressaltar isso. Claro, o ministro da Casa Civil tem milhões de atribuições. Tudo passa por ele, né, Renato? Dri, tudo. Mas essa se mostrou ser a mais urgente, porque se essa não for sanada, o governo vai ser sabotado. Não tem Minha Casa Minha Vida, não tem Bolsa Família, não tem Desenrola, não tem nenhum tipo de programa que funcione se você está sendo sabotado de dentro. Se você está sendo sabotado por dentro do governo, que é o caso da BIM, nada vai funcionar. A informação, a comunicação do governo vai ser sabotada. Tudo vai poder ser feito. Aliás, as fake news são alimentadas pelo ABIN. Quem disse isso não sou eu, gente. Quem disse isso foi Bebiano, lembram? Bebiano, numa entrevista ao Roda Viva, disse, depois de ser demitido, que o Carlos Bolsonaro queria fazer uma ABIN para chamar de sua, para poder produzir fake news. É o que a gente está vendo que acontece. Então, eles pegam informações, fazem com que essas informações pareçam verdadeiras e aí produzem fake news. Protegem os filhos de Bolsonaro. Está lá no relatório, né, do STF, está no relatório da Procuradoria-Geral da República. Né? Protegeram Jair Renan e protegeram o Flávio Bolsonaro, ajudando na defesa das rachadinhas. Cara, é inacreditável. É inacreditável que isso continua. Todos os sinais foram dados. Bolsonaro falou naquela reunião de 22 de abril de 2020, eu quero uma BIM para chamar de minha, eu quero uma polícia... Aliás, ele falou não. Ele falou, eu quero uma Polícia Federal para chamar de minha. Se eu não puder demitir o superintendente, eu demito o diretor. Se eu não puder demitir o diretor, eu demito o ministro. Demitiu o ministro, que era Sérgio Moro. E ele falou, porque o resto funciona. Eu já tenho uma central que me municia de informações, e estava falando da BIM. Naquele momento, a BIM já era dele, porque a BIM já era liderada pelo Ramagem. Então, ele já tinha informações da ABIN. A ABIN já trabalhava para proteger o Flávio Bolsonaro, como ficou comprovado. A ABIN depois já trabalhou para proteger o Jair Renan. Trabalhava para os filhos dele. Lembra do filé mignon? Ele queria dar o filé mignon para o filho ser embaixador em Washington, o filho cujas credenciais diplomáticas eram fritar hambúrguer no Maine. Era essa a credencial diplomática dele. Fez tudo. Ele transformou o Estado brasileiro num ente privado, num ente de perseguição a adversários e, inclusive, a aliados. E, repito, para terminar, não me estender muito, essa é a grande consequência que vocês vão ver nos próximos dias. Xandão, ao liberar esses números, vai colocar muitos aliados do lado contrário de Bolsonaro. Porque eu não consigo admitir que uma figura da República, um senador que esteja ali fazendo política mais à direita, admita ter sido grampeado. Vai passar muito recibo se não condenar e se colocar contra o Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, depois desse Abingate, que eu acho um nome bem apropriado para o que está acontecendo. É isso aí, Felipe. É uma coisa assustadora, né? E eu estava conversando, assim, os petroleiros estão fazendo protesto, dizendo não queremos mais gerentes bolsonaristas mandando em nós. Claro. Mas é claro. Então, bom, você vai para
estruturas ministeriais, área de comunicação, tem bolsonarista mandando em nego nosso. Na área de comunicação? Não. Ainda existe. Não pode. Ainda existe. Sabe? As estruturas de agências estão repletas de bolsonaristas. Essas empresas que prestam serviço, né, eu não vou citar nomes aí de assessoria, os caras que trabalhavam no governo Bolsonaro são os mesmos que trabalham agora. Precisa fazer uma limpeza. Tem tanta gente boa que deu sangue para defender a democracia nesse país, né? Que está fora de qualquer possibilidade, que poderia estar emprestando, oferecendo sua mão de obra qualificada para melhorar essas estruturas, defendendo-as republicanamente. Eu não estou aqui falando de tomar de assalto, ao contrário, é tirar os assaltantes, é tirar os fascistas, são fascistas. Ah, Rovai, mas eles falam isso da gente, só que a gente não tentou dar golpe. A Dilma desceu aquela rampa, sofrendo um golpe sem pedir uma reação. O Lula foi preso e não teve quebra-quebra. E agora, esses caras estavam explodindo um aeroporto, Felipe. Explodiu uma rodoviária, porque a bomba também estava na rodoviária, era para a rodoviária, era para as estruturas de fornecimento de energia de Brasília. Esses caras botaram fogo na cidade de Brasília no dia 12 de dezembro. É disso que a gente está falando. E monitoraram as pessoas para criminalizar a partir de desinformação. Estão trabalhando e mandando. Nabi. Lula falou em reforma ministerial, né? Tem que fazer uma reforma governamental. Tem que identificar todo mundo e pular para fora. O banco está sendo roubado e você está expulsando os caixas em vez de expulsar os assaltantes. É isso que está acontecendo. Tem que tirar os assaltantes e prender. Não tem que tirar os caixas que estão sendo roubados ali, os clientes que estão sendo roubados. Os clientes são a população brasileira. A população brasileira foi tomada de assalto. Então tem que tirar esses caras urgentemente, Renato. Agora, tem que cobrar dos chefes também. O Lula é o presidente, mas tem que cobrar dos ministros. Se tem gente na Petrobras, como os petroleiros estão reclamando, tem que cobrar do Alexandre Silveira, que é do PSD, e é o ministro das Minas e Energias. Se tem gente na comunicação, tem que cobrar do Pimenta. Nós sempre falamos aqui do Pimenta, Pimenta tem que agir. Se estão dizendo que tem gente bolsonarista lá, e se há como comprovar isso, tem que agir, tem que identificar e agir, porque senão não há hipótese do governo dar certo, porque pode fazer tudo certo, mas tem que parecer certo. Se você é sabotado, a imagem que passa é uma imagem equivocada. Não adianta 3% de crescimento, inflação caindo para menos de 5%, né? Não adianta, não adianta, a carne está 10% mais barata, o Bolsa Família está lá com seus R$600, mais 200 por filho. Não adianta o poder de compra ter crescido, o salário mínimo acima da inflação, com ganho real. Não adianta, Renato, porque a imagem que vai passar, nós somos pessoas de comunicação, a gente sabe que se a comunicação não for bem feita, se for sabotada, não vai. O governo perde. Então, repetindo o que falou Bebiano, não sou eu, é uma junção do gabinete do ódio que gera fake news com a ABIN. São aliados, um não funciona sem o outro. Então, se a ABIN continua bolsonarista, o gabinete do ódio, que continua lá comandado pelo Carluxo, continua funcionando bem. E se ele continua funcionando bem, a gente continua perdendo nas redes, continua perdendo na comunicação. E é por isso que nas minhas pesquisas, continuam aparecendo essas fake news sendo muito bem gestadas. Claro. Ô, Felipe, eles têm informação que a gente não tem, porque eles controlam a BIM. Exato. Não, e aí eles podem... Pode isso, Arnaldo, como diria o Galvão. Pode isso, Arnaldo. Não... Agora, vamos ver. Se o Xandão liberar esses números, se tiver entre esses números, Arthur Lira... Né? Aí a casa cai para eles, de um jeito. Arthur Lira, Pacheco, Rodrigo Pacheco, né? O vice-presidente do Senado também,
que tem poder, esqueci o nome dele agora. Alcolumbre. Não, o Alcolumbre é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Sim. Ele também, que vai ser o próximo presidente, tudo indica. Né? Mas eles querem o apoio do bolsonarismo. Mas e se tiver o nome desses três? Lira, Pacheco e Alcolumbre, que talvez sejam o trio mais poderoso no parlamento. Eles vão continuar nesse morde e assopra com o bolsonarismo. Ontem o Pacheco já deu uma porrada no Valdemar Costa Neto. Depois de ter tomado, ele devolveu. Mas será que vai ficar nesse morde e assopra? Ou vai dizer, não, a gente elege o Alcolumbre aqui sem precisar desses caras? Elegeram o Pacheco. Eles só tiveram 30 votos no Senado. Então, tem que também usar esse abinguete para o lado contrário, para mostrar para esses parlamentares que a esquerda só elegeu 137 parlamentares. Todo o resto é centrão-direita. Né? Então, é o momento também de mostrar que, está vendo, meus caros, se a extrema-direita voltar para o poder, vocês todos estão perdidos.